E aí, pessoal, beleza? Aprendendo tudo de função no primeiro grau? Tenho certeza que você está aprendendo, né? Porque a gente está indo bem devagar, fazendo muito exercício, muito exemplo, repetidamente o exemplo até você aprender. E se você, por um acaso, ainda não estiver aprendendo, manda mensagem para mim, manda nos comentários lá, que a gente ainda manda mais exemplo, manda mais vídeo, faz mais um vídeo especial para você aprender. Eu quero que todo mundo saia daqui sabendo tudo de função do primeiro grau. Lembrando que no final dessa sequência, dessa parte teórica, né, porque não está sendo nada teórico, porque a gente está fazendo muito exercício, mas eu estou fazendo exercícios que eu estou pegando de algum livro, que eu estou pegando na minha cabeça e tal. A gente não está fazendo ainda das provas, Poide, mas aí eu sei que é aquele momento que você fica ansioso, né? Que você já começa a querer, não fica preocupado, não fica querendo ir lá nas suas provas, vê a matéria toda. A gente vai ter mais essa aula agora. A gente fecha a função do primeiro grau, tudo que eu precisava ver com você de função do primeiro grau a gente termina. Só que a gente tem um módulozinho dentro da função do primeiro grau que é a inequação. Tá? Eu vou falar da inequação básica e eu vou falar de inequação produto quociente. A gente vai gastar aí mais umas 4 aulas por aí. Quando a gente fechar isso tudo, eu vou vir com um módulo de exercício. Aí eu vou trazer exercício pra caramba de concurso. Eu vou trazer colégio militar, eu vou trazer Picard, eu vou trazer Cefet, Coltec, eu vou trazer ESA, especialista, AFA. Vou trazer tudo que a gente tem de função dos últimos Epicard. Eu vou pegar aí desde 2000 para cá, né? Então vai ter umas 20 provas. Especialista também, a mesma coisa, por aí. ESA também, apesar de que a ESA ela formou no ensino médio tem pouco tempo, né? Então tem pouco tempo que as questões da ESA estão de ensino médio. Cefet, Coltec, vou pegar tudo que já caiu nessas provas nos últimos 10, 15, 20 anos. Tá? O que tiver disponível de prova a gente vai pegar colégio militar, tudo. E a gente vai fazer todos os exercícios aqui, todos, tá bom? Vão ser várias aulas resolvendo exercício. Aí seria interessante que você pegasse a aula, começou a questão, viu a questão, pausa, faz, vê se acertou. Se não acertou, aí vê a resolução. Se quiser botar eu para ir mais rapidinho aqui, o YouTube tem essa facilidade, você põe lá 2 vezes mais, aí você vai vendo só minha resolução, vai acompanhando, ver se você chegou na resposta certa, mas seria interessante que você fosse vendo mesmo a aula direitinho, beleza? Então vamos lá, vamos fechar esse conteúdo de função do primeiro grau agora. A gente fecha, na verdade hoje não vai ter novidade nenhuma para você, eu vou só fazer as mesmas coisas, só que agora eu vou fazer no gráfico, beleza? Vamos lá. Então, gente, olha só, a função f é definida por f de x igual a x mais b, né? A gente já sabe que então é a função do primeiro grau. F de menos 1 é igual a 3. O que ele está te falando aqui? Ó? F de menos 1 é igual a 3. Ele está te falando que quando o x vale menos 1, o y vale 3. Ou seja, ele está te falando que tem um par ordenado menos 1 e 3. Você tem que começar a entender isso. O cara aqui de dentro é sempre o x e o que está aqui na frente é o y. Aprendeu isso? É importante. A gente vai fazer muito exercício que vai aparecer isso. F de 1 é igual a 1. Então, quando o x vale 1, o y, no caso, valeu 1 também. Então, quando o x vale 1, o y vale 1. Esse aqui é o seu par ordenado 1 e 1. Isso aqui é x e y, isso aqui é x e y. Determine o valor de f de 3. Aí é fácil. A função é f de x igual a x mais b. É só substituir aqui, Edson. Você já me ensinou isso lá na primeira aula, não precisa nem de função. Ensinou lá na primeira aula de função. Não era nem do primeiro grau ainda, é só substituir o x por 3. Olha que legal. F de 3 é igual a 3a mais b. Ah, e lá na sua resposta não tem isso. Porque a sua resposta não vai ter a e b. Então, porque antes de você jogar o valor de x, você tem que saber os valores de a e b. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o a. Quando eu tenho 2 pontos, eu vou usar esse método aqui que eu acho mais simples. Se você quiser fazer por sistema, dá também. Então, eu tenho aqui o x1, y1, x2, o y já está ali, y2. Então, eu vou substituir os valores. A igual a y2, 1, y1, 3, x2, 1, x1 é menos 1, então é menos 1. Cuidado que aqui o pessoal costuma errar. Então, fica 1 menos 3 dá menos 2, e 1 sobre menos 1, e dividido por 1 menos menos 1, dá 1 mais 1, porque o menos menos 1 vira mais 1, fica 2. Então, o A ficou sendo igual a menos 1. Beleza? O A é igual a menos 1. E agora você volta na sua função y
igual a x mais b. Vou pegar esse ponto aqui, 1 e 1. Por que eu vou pegar? Porque não tem sinal de menos. Eu vou evitar sinal de menos na minha vida. E vou usar o ponto x igual a 1, y igual a 1 e o valor de a que a gente acabou de achar. Então, quando y é 1, o a vale, aqui o a é menos 1, a gente calculou, vezes o x que é 1, mais o b. Então, ficou 1 igual a menos 1 mais b, jogo menos 1 para o outro lado, ele passa somando. Já estou colocando o resultado aqui, tá vendo, né? Mais 1 igual a b. Olha quanto é que deu b. B deu 2. Então, minha função é f de x, ou y, que é a mesma coisa, que é igual a x mais b. Só que agora eu já sei os valores de a e b. O a vale menos 1, então fica menos 1 vezes x dá menos x. E o b vale 2. Agora você pode fazer o que o exercício pediu no início, desde o começo, que era f de 3. Mas primeiro, gente, você sempre vai achar o a e o b. Então, ficou aqui, no lugar de x, eu substituí por 3. Então, ficou menos 3 mais 2, ficou menos 1. Então, esse é o processo para você fazer uma questão de função do primeiro grau quando ele já não te dá a função. Quando ele não te dá a função, primeiro você calcula a função, igual a gente aprendeu, achar o a e o b. E aí você faz aí o que você precisa, beleza? Então, esse é o processo de você achar a função no primeiro grau. Eu dei um exemplo diferente, né? Agora ele não deu os pontos, ele deu dessa forma aqui diferente, né? F de menos 1 igual a 3, ou seja, quando o x é menos 1, o y vale 3. Aprenda as formas que o exercício tem que te dar a informação, beleza? Então, aprendeu mais essa forma aí. E aí eu te mostrei, olha, o exercício às vezes não vai te pedir a função, ele vai te pedir outra coisa, mas você sabe que para calcular qualquer coisa, você tem que ter a função primeiro. E para ter a função, você tem que achar o a e o b. Beleza? Vamos fazer dois exemplos agora, rapidinho. Essa aula de hoje vai ser bem mais tranquila, vai ser mais curtinha do que as outras, que é achar a função quando ele te dá o gráfico. Vamos lá. Determine a função do primeiro grau. Do primeiro grau, tá, gente? Aqui é primeiro grau. Do primeiro grau, que determinado pelo gráfico a seguir. Beleza, olha. Você tem um gráfico, você vai fazer o seguinte, você vai escolher 2 pontos no gráfico, 2 pontos quaisquer, e vai ver os pontos. Qual é o x e o y? Eu vou escolher esses da extremidade aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, em que o x dele vale 3. Se eu vier aqui, ó, o y dele vale menos 1. Esse ponto aqui, o x dele vale menos 2. E o y dele vale 4. Depois eu vou te dar uma dicasinha bem legal para você, que facilita demais a sua conta. Porque eu já tenho um dos caras ali, tá na minha cara, é só eu ver. Então é o seguinte, vou chamar, tanto faz, vou chamar o mais à esquerda de x1 e o outro de y1. Esse aqui vai ser o x2 e y2, vou achar o a. Como é que ficou o y2? Menos 1, menos o y1 que é 4, sobre o x2 é 3, menos o x1 que é menos 2. Deu menos 5 sobre 5, que dá menos 1. Então, o a deu menos 1. Faz todo sentido, porque minha função aqui ela é o quê? Decrescente. Se a função está caindo, o a dela é negativo. Aprenderam a achar o ponto aqui, gente? Ó, o ponto aqui, você vem com ele até o x, você vê qual que é o x. Ó, menos 1, menos 2. Pega o ponto e joga no y aqui. Deu 3, é o ponto 4 aqui. Aqui é 4, aqui é menos 1, aqui é menos 2, tá? Então, achei o a, eu venho aqui y igual a x mais b. Eu vou escolher um dos pontos, vou escolher esse ponto aqui, ó, x igual a 3, y igual a menos 1, já tenho o a vale menos 1, o a é menos 1, deixa eu colocar aqui direitinho, o a vale menos 1, só substituir, y menos 1 é igual a menos 1, que é o a, vezes o x, que vale 3, mais o b. Então, fica menos 1 é igual a menos 3, que é menos 1 vezes 3, mais o b. Jogo o menos 3 para lá, ele passa mais 3, é igual a b. O b deu 2. Gente, o b deu 2. O b deu 2. Então, a nossa função é y igual a x mais b. O a vale menos 1, então fica menos x mais o b, que é 2. Essa aqui é a nossa função, mas eu vou te dar uma dica.
O B, gente, não precisava ter feito conta nenhuma. O B já estava aqui, ó. Isso aqui, gente, é o nosso eixo Y. Isso aqui é o nosso eixo Y. E a função encostou no eixo Y aqui no ponto 2. Onde a função corta o eixo Y é o nosso B. Então, onde a função cortar o eixo Y, você já sabe que é o B. Se no seu exercício já tiver onde o valor que a função corta o eixo Y, você já tem o B. Já acabou aqui a sua resposta do B. Aí você tem que achar só o A. Beleza? Vamos achar agora o próximo exercício. Beleza? Vamos lá. Então, determine a função do primeiro grau determinada pelo gráfico a seguir. Então, primeira coisa aqui, olha, eu já vou de cara aqui, ó. Ela está cortando o eixo Y aqui no 5. Então, eu já sei que o meu B vale 5. Então, não preciso nem pegar os pontos. Eu poderia ter pegado os pontos, ó. Ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Esse ponto aqui, que ponto seria esse? Seria o menos 4 e joga para cá. Esse ponto aqui seria o menos 4 e seria 1. Então, seria menos 4 e 1, já teria um ponto. Poderia pegar esse outro ponto aqui, ó. Que ponto seria esse? Esse ponto seria o ponto menos 2 e 3. Com esses dois pontos a gente faria, né? Que agora você já tem os pontos, fica fácil. É identificar os pontos no gráfico. Mas aqui tem onde cortou o eixo Y, foi o 5. Então, o B é 5 já. E aí você já tem um coeficiente, é fácil, né? É só lembrar que é a x mais b. Eu vou pegar um dos pontos aqui que eu identifiquei, tem que pegar outro ponto agora. X igual a menos 2 e y igual a 3. X e y. Só substituir lá, eu já tenho b, então fica y igual a 3, é menos 2 que é o x, né? Então fica a vezes menos 2, mais o b que é 5. Então fica 3 é igual a menos 2a mais 5. O que vai acontecer aqui? Vai ficar 3, aliás, vou jogar o menos 2 para lá, ele vai ficar positivo. Joguei ele para cá e jogo o 3 para cá. O 5 já estava na direita, ele continua, e o 3 passa para a direita, ele passa negativo. Então, fica 2a é igual a 2. O a vai ser 2 dividido por 2. O a vai ser 1. Eu já tenho minha função é ax mais b. O a vale 1, então é 1x, mais o b, que é 5. Y é igual a x mais 5. Olha outro detalhe interessante. Não é isso que o exercício pediu, mas vamos conversar um pouquinho em outra coisa importante do gráfico. A função é y igual a x mais 5. X mais 5, eu já estou pensando em outra coisa que eu vou fazer aqui agora. Se você fizer a raiz dessa função, já acabou, tá? O problema já acabou aqui. Se você fizer a raiz, é igual ao y a 0. 0 é igual a x mais 5. X é igual a menos 5. Olha que interessante. Onde a função cortou o eixo x? Aqui no menos 5, que aqui está o eixo x, tá, gente? Se você não está vendo, isso aqui é o eixo x, ó. E ela cortou o eixo x exatamente no valor de menos 5, que era a raiz. Tá vendo? Ela corta aqui no eixo y no b, e ela corta o eixo x na raiz. Basicamente, esses são os caras importantes da sua função. Lembrando que ela vai infinitamente aqui, né? Aqui ela está negativa, ou seja, quando o x é menor que menos 5, ela está negativa. E para cá ela está positiva. Na verdade, eu estou até estendendo um pouco esse exercício, mas era só isso. Beleza, pessoal? Então, fecha com isso, tá? A próxima aula a gente vai ver inequação do primeiro grau e inequação produto e inequação quociente. A gente vai ter uma aula agora de inequação, que é bem simples, e depois a gente vai ter uma ou duas aulas sobre inequação produto e quociente. Aí sim a gente fechou com chave de ouro, função do primeiro grau. Aí a gente pode ir para as questões de prova, Enem, Cefet, Coltec, Colégio Militar, EPICAR, tá certo? E por aí vai, especialista, ESA, AFA, SpaceX, todos esses concursos caem em função do primeiro grau. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula, que a gente começa inequação do primeiro grau. Abraço!